Olá, pessoal! Na aula de hoje nós continuaremos falando sobre os níveis de leitura e escrita. A gente viu durante as nossas outras duas aulas que as crianças passam por diversas fases no processo de aprendizagem da leitura e escrita. A gente já viu, inclusive, algumas dessas fases. A gente viu, então, a fase icônica, que é quando a criança pensa que a gente escreve as imagens. Logo, as crianças expressam ali seus pensamentos por meio das imagens, por meio dos desenhos. Se eu peço para que a criança escreva bola, ela vai desenhar o objeto ali, a bola, tá? A segunda fase, ou seja, essa criança avançando um pouquinho em sua compreensão, ela começa a perceber que a gente escreve alguma coisa, mas ela não sabe o que ainda se escreve porque ela não conhece as letras. Logo, a gente tem ali os rabiscos, né? A gente viu também que esses rabiscos eles vão evoluindo. Inicialmente, deixa eu pegar aqui. Inicialmente, essa criança, se eu dou lá um lápis, um giz de cera, né? O lápis de cor jumbo, canetinha, ela começa fazendo riscos assim. Evoluindo no traçado, essa criança já vai fazer riscos mais uniformes. Evoluindo um pouco mais, a gente vai ver que esses riscos delas vão ganhando contornos, né? Então, tudo isso a gente fala que é a evolução do traçado da criança. Belezinha, tá. Professor, nessa fase aqui, né, das garatuchas, ela percebe que a gente escreve alguma coisa, mas ela não sabe o que porque ela não conhece ainda as letras. Isso. Lembra ali aquele processo que eu falei para vocês que as fases aí da leitura e da escrita, ela passa por três processos que são indissociáveis, né? Que são o psicogenético, ou seja, essa compreensão do que a escrita representa e de como a gente representa os sons, tá? E então, nesse campo aqui, psicogenético, a criança, ela não conhece a escrita, mas ela percebe que se escreve alguma coisa, tá? A gente tem um conhecimento das letras, então, nessa fase aqui, a criança vai produzir rabiscos porque ela não conhece as letras ainda. Beleza. E a gente tem a consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? Bom, a criança aqui, ela percebe que se escreve alguma coisa, mas ela ainda não conhece as letras, né? Ela não conhece as letras e logo não conhece os sons das letras. Beleza. Aqui a gente tem só, então, um avanço muito grande no campo psicogenético, que é essa fase de que ela compreende que se escreve alguma coisa. Tá. Agora a gente vai avança um pouco mais, que é para a fase pré-silábica, tá? Que é quando a criança começa a perceber que a escrita é som. Mas, então a gente já teve aqui um avanço no campo psicogenético, a criança percebe que a escrita é som, mas ela não tem ainda o conhecimento das letras. Bom, a escrita é som, mas e daí? Se ela não tem o conhecimento das letras, ela não tem ainda essa noção da consciência fonológica, porque é muito associado, né, gente, a consciência fonológica, ou seja, qual que é o som de cada letra. Beleza. Avançando um pouco mais, só voltando aqui, né, nessa fase pré-silábica, a criança, a gente fala também dessa questão do realismo nominal, que é assim, a criança, ela percebe, então, que a escrita é som, e devido também a gente trabalhar muito com a questão do nome das crianças, as letras que têm seu nome e tal, as crianças inicialmente elas vão, então, já que elas conhecem poucas letras aqui nessa fase, elas começam a escrever algumas coisas, mas elas ainda não sabem, não têm noção dessa segmentação das palavras, ou seja, que as palavras são divididas em sílabas que têm uma determinada quantidade de palavras e elas só vão reproduzindo as palavras. Então, por exemplo, se eu peço para escrever cavalo e o nome do aluninho, sei lá, é Pedro, então o aluninho escreve lá o P, o D, o F, né, P de novo, o R, o... Ou seja, como a palavra, como o cavalo é um animal muito grande, a criança acha que a gente tem que escrever, tem que colocar muitas palavras ali para representar o cavalo. Se eu peço para escrever formiga, ela vai fazer letras bem pequenininhas e vai colocar, sei lá, 3 letras no máximo, 3, 4, e vai falar que aquilo ali é formiga. Então, por exemplo, colocou Pedro, né? Colocou o E,
o P de novo, o E, falou, é formiga. Então, ela não tem conhecimento das letras e ela acha ainda ali que as palavras, né, elas têm mais ou menos letras conforme o tamanho do objeto a ser representado ali por meio da escrita, que é o que a gente chama de realismo nominal. Belezinha? Avançando um pouco mais, a gente vai para a fase silábica. O que é essa fase silábica? Bom, pessoal, depois de perceber que se escreve o som, a criança começa a perceber que a palavra pode ser representada, pode ser segmentada. Professor, o que é essa questão da segmentação das palavras? São as sílabas, tá? A criança começa a perceber que cavalo, por exemplo, ela pode ser segmentada. A gente até viu nos vídeos anteriores, e eu vou deixar um vídeo complementar aqui também, a tática das professoras, que para cada vez que a gente abre a boca para falar uma palavra, a gente levanta um dedo, né? Então, por exemplo, cavalo. Bom, cavalo tem 3 sílabas, ó, cavalo. Então, essa fase também, como eu falei para vocês, ela é dividida em pré-silábico sem valor sonoro e com valor sonoro. Como assim, professor? Sem valor sonoro e com valor sonoro? Bom, sem valor sonoro é quando eu falo cavalo, tem 3 sílabas aqui, a criança vai colocar qualquer letra que ela conheça para representar pelo menos essas 3 sílabas, tá? Então, geralmente, se o nome é Pedro, vai colocar o P, o D e o O, por exemplo. Aqui, daí você pede, leia aqui, a criança vai apontar o dedinho. K no P, né? Vá no E que eu falei, Lo no O. Então, a gente viu aqui que a criança, ela atribui uma letra para cada sílaba, mas essas letras ainda não têm valor sonoro, né? Ou seja, não tem relação nenhuma com o som que a gente pronuncia. Beleza. Avançando um pouco mais, a gente vai ter a fase, então, que é o silábico, desculpa, com valor sonoro. Ou seja, eu peço para a criança novamente, vou pegar a mesma palavra para ficar fácil. Cavalo, cavalo, certo? A criança começa a fazer a correspondência aqui, K. Então a criança coloca o A. Vá, a criança coloca o A de novo. Lo, coloca o O. Então ali a gente vai ter O, né? E você pede para a criança ler. Leia aqui para mim. Então ela vai apontar, cavalo. Por que é com valor sonoro, professor? Se essas letras ainda estão erradas, né? Porque o K é o C e o A, o VA é o V e o A, o LO é o L e o O, mas a criança só colocou as vogais. Bom, é muito comum a criança identificar inicialmente só as vogais, porque também a gente começa realizando esse trabalho com as vogais, né? Mas por que com valor sonoro? Porque a criança já identifica o som de pelo menos a vogal. Logo, o trabalho do professor ali consistirá em que a criança compreenda, então, esses pedacinhos das palavras que eu acabei de falar para vocês, essa segmentação, e também iniciar o trabalho com a consciência fonológica, ou seja, que a criança identifique o som daquela palavra, como eu falei para vocês, cavalo, K, primeiro K, e também o reconhecimento das letras, ou seja, K, como que eu represento o K? Bom, o K pode ser o C e o A, ou o K e o A, certo? Beleza. Vá. Vá é o V e o A. Então, o trabalho do professor vai ser justamente em apresentar os sons das palavras para os alunos. E daí, essa apresentação dos sons, ela poderá ser a partir do texto, de palavras extraídas do próprio texto, a partir das sílabas, que é o método silábico que a gente já trabalhou, ou então através do método fonológico lá, que a gente apresenta os fonemas, tá? Beleza? Até aí. Lembrando que essas fases aqui, como a de Emília Ferreiro fala justamente da gente trabalhar com o texto, ou seja, com o método global. Mas nada impede de eu trabalhar com os outros, de acordo com o outro método que eu tenho preferência ali, tá bom? Lembrando também que, assim, tá, lembrei. É que eu vi minha anotação aqui. Lembrando também que
como eu falei para vocês, a criança inicialmente ela vai reconhecer as vogais, porque a gente geralmente começa apresentando as vogais, e depois ela vai começando a apresentar, reconhecendo as sílabas conforme a gente vai trabalhando então com essas letras. Só que, professor, é muito difícil, por exemplo, se eu falo pelo e pato, qual é que a criança vai identificar primeiro? Bom, a criança vai identificar o P na palavra pelo. Por quê? Porque o P e o E já tem o som da própria consoante ali, o P, tá? Então a criança ela começa a assimilar primeiro aí essas palavras que são, que digamos que o fonema é igual, tá? Mas, ao passar do tempo, ela vai então evoluir e reconhecer todas as sílabas lá, que será então na fase silábico alfabética, que a gente abordará na próxima aula, tá bom?